Marins, por razões de trabalho, não pôde ministrar essa palestra, então ele me pediu, ainda bem que foi com muito tempo, foi 2 dias atrás, para substituí-lo e apresentar esses dados. Na verdade, é basicamente uma prestação de contas, a gente falou muito sobre isso desde que começou a pandemia, isso foi uma coisa que nos moveu, a gente se mobilizou muito internamente para usar plasma, preparar plasma, usar plasma, com a esperança, e era quase uma certeza, que iria funcionar muito para os pacientes com Covid, iria evitar muitas mortes, e na verdade não foi bem isso. Eu vou passar muito rapidamente, eu espero acabar antes do meu tempo. Antes eu queria dizer, assim, só queria chamar a atenção para um livro que se chama História da SIDA, ou História da AIDS, né, porque essa versão é portuguesa, de um historiador da medicina chamado Grimeck, e ele diz o seguinte: toda epidemia é causada por um vírus estranho vindo de muito longe. Foi assim com a gripe espanhola, que não era nem espanhola, veio de outro lugar muito mais distante, com o vírus da AIDS, que veio do coração da África, ao que parece, a gripe aviária, Zika, que veio da Nova Zelândia, do floresta em Uganda, e foi assim também com a Covid, o coronavírus, né? O coronavírus que teria vindo da China, morcego que teria picado, teria mordido, o pingolim, enfim, uma coisa super complicada, super distante, mas essa é a história de todas as pandemias ao longo da medicina. Essa é a resposta imune, não vou perder muito tempo nisso, mas isso todo mundo sabe muito bem disso, que na Covid-19, isso é o que acontece, os casos graves, né? A resposta humoral, ou seja, a produção de anticorpos, ela é ineficaz para eliminar os vírus, neutralizar os vírus, o clínico viral incompleto, o vírus circula muito tempo, ativa a célula, síndrome de ativação dos macrófagos, tudo isso resulta numa síndrome de hiperinflamação, e a gente conhece o resultado em muitos casos, sobretudo nos pacientes de risco. Então, essa é a ideia, né? Uma ideia bastante simples, e que já foi usada muitas vezes na medicina, e a primeira vez que foi usada foi em 1918. Mal você tinha coleta de plasma, acho que a doutora Fernanda mostrou, né, como era precário na época, mas já se fazia, aí não era plasma, era sangue total, né? Mal se coletava sangue, estava nos primórdios da hemoterapia, mas já se tratou a gripe espanhola de 1918 com imunoterapia passiva, ou seja, com a transfusão de sangue que continha anticorpos, de pessoas curadas da doença que continha anticorpos. Essas foram as doenças que já foram tratadas com plasma hiperimune, então isso não foi uma novidade. Tratar a Covid-19 com plasma hiperimune não foi uma novidade. Gripe espanhola, sarampo, poliomielite, rubéola, tudo isso já foi tratado com maior ou menor sucesso com plasma hiperimune, com plasma convalescente. O grande caso de sucesso é esse aqui. Por exemplo, a ebola não é um caso de muito sucesso, mas o grande caso é esse aqui, o Juninho, febre hemorrágica argentina. É uma doença grave. Se você fizer plasma até 8 dias de doença, a mortalidade é 1%. Se você não fizer plasma, a mortalidade vai de 16% a 40%. Então, muda completamente a história natural da doença, e os argentinos têm um estoque de plasma de pessoas que ficaram curadas para Juninho e que eles distribuem ao longo do país inteiro para quando acontecem casos da febre hemorrágica argentina. Que é transmitida por um roedor, é bem diferente da Covid. Ninguém sabe muito bem a dose, eu não vou discutir aqui, na verdade, todos os estudos que foram feitos, centenas, eu diria milhares de estudos com plasma convalescente para Covid, cada um usa uma dose diferente, porque ninguém sabe muito bem a dose. Os argentinos são os únicos que têm uma dose mais ou menos padronizada, dependendo do título de anticorpo de cada bolsa. O plasma é um medicamento, não é um medicamento, mas é um componente sanguíneo, que tem pouquíssimos efeitos colaterais, eles são bem conhecidos e previsíveis, como reações alérgicas, trários, sobrecarga circulatória, transmissão de infecções. No nosso caso, a gente usava plasma vírus inativado, então não tinha risco na ativação de patógenos. Um produto muito seguro, fácil, relativamente fácil de ser obtido, né? E aí, o que aconteceu foi que, pena que não apareça o título aqui, mas começaram a surgir trabalhos mostrando que o plasma convalescente na China, os primeiros trabalhos foram chineses, que a epidemia começou lá, eram eficazes. Então, isso foi o primeiro trabalho publicado na revista americana chamada JAMA. Para publicar na revista JAMA tem que ser um trabalho de altíssimo nível, os chineses publicaram vários trabalhos com plasma convalescente, esse aqui foi o primeiro, e o resultado era espetacular. Aqui foram 5 pacientes, os pacientes já tinham muito tempo internado, algumas vezes, 20 dias, 22 dias, e os resultados foram espetaculares. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas assim, acreditem, tudo melhorava. Olha aqui, praticamente todos negativavam PCR, ó, os 5 pacientes todos com PCR negativo. E aqui, esses gráficos também não vou entrar aqui em detalhe, mas assim, cada parâmetro desse
melhorava, todos os parâmetros melhoraram com o uso do plasma convalescente. E foi um negócio tão impactante que foi publicado no JAMA. Logo depois, um trabalho chinês, publicado em outra revista americana, de muito peso, mostrando novamente aqui, ó, tudo, PCR melhorava, saturação de oxigênio aumentava, proteína C reativa caía, tudo melhorava com o uso do plasma convalescente. Então, era uma espécie de uma bala de prata, todo mundo no mundo inteiro correu atrás de preparar plasma convalescente, que é muito simples, é um plasma doado por pessoas com título de anticorpo anti-Covid alto. Só isso. Tem muitos estudos aqui, não vale a pena ficar perdendo tempo com cada um deles. Isso aqui foi um estudo controlado, mostrando também, olha, essa aqui é a curva de sobrevida. Quem tomava plasma sobrevivia muito mais do que quem não tomava plasma. Então, assim, mas, de novo, não foi um estudo controlado. Aqui é muito importante falar nisso, porque você fala, não, o estudo ideal é um estudo controlado, randomizado, ou seja, um grupo toma placebo, sorteado, outro grupo toma plasma. Ninguém fez isso, eram estudos observacionais e parecia que o plasma era, repito, a bala de prata. E aí todo mundo no Brasil começou a fazer isso. Eu vou pular isso aqui, um outro estudo controlado, randomizado. Esse estudo mostrou que não havia diferença, praticamente igual, a não ser na doença grave, doença muito grave, fazia alguma diferença, mas significado estatístico muito pequeno, muito, muito pequeno. Mas é um número, veja, um número muito pequeno de casos também, né? Isso é outra coisa. Quanto maior o número de casos, mais informativo vai ser esse teste. Então, 50 pacientes em cada grupo, muito pouco. Mas, enfim, o resumo todos os trabalhos chineses mostravam que plasma, sim, era muito bom, sim, ajudava a reduzir a mortalidade, reduzir a duração da internação, eliminava o vírus. Então, todo mundo correu atrás disso, né? Esse foi um estudo americano, em que ele incluiu 35 mil pacientes. 35 mil pacientes, só que não foi comparativo, não foi nada, foi uma observação. Começaram a fazer plasma, 35 mil pacientes dos Estados Unidos inteiro fazia plasma, fazia quase que, internou na UTI, fazia esse plasma. Esses eram os critérios que os pacientes eram internados, e, na verdade, havia alguma melhora com o uso de plasma, alguma melhora, 35 mil número gigante, mas era um trabalho que não tinha grupo controle, né? Então, tá bom, mas será que, ok, esses pacientes melhoraram, mas será que os outros que não tomavam plasma melhoraram? Não tinha esse outro, tá? A única coisa que fazia, o que era muito bom realmente, ficava mais ou menos demonstrado, é a negativação da carga viral em 3 dias. Negativava mesmo em 3 dias. O problema é que, ok, negativa a carga viral, a inflamação já está instalada e muitas vezes é inútil reduzir a carga viral ou eliminar a carga viral. Aí eu morri como todos, no centro brasileiro também fez um estudo com isso, né? A gente chamou doador, tinha fila na porta, foi um dos períodos que eu mais sofri, porque era 200 zaps por dia, alguém deu meu zap, todos os médicos do Rio mandavam zap, quero plasma, quero plasma, quero plasma, alguns eram educados, outros, quero plasma, manda aí, tinha de tudo. E os doadores também ligavam, mandavam, assim, era o dia inteiro, tínhamos que comprar um celular só para isso, para receber os doadores que quisessem doar, e a gente colhia, e um título que a gente usava era de 1 para 80, não é um título muito alto, mas era o que você tinha na época. Então a gente preparava, colhia o plasma para fora, esse foi o primeiro doador, é um médico, que tinha tido Covid grave, inclusive, e tinha um título altíssimo, o título dele era maior que 1 para 1000, então a bolsa a gente colheu, congelou, e a gente fez uma parceria, fazia esses exames, né, confirmava que não tinha vírus por RT-PCR, e a gente tratou em parceria com o Instituto do Cérebro, né, que é aqui pertinho do meu Rio, que é um hospital estadual, que na época desativou toda a parte de neurologia e dedicou seus 50 leitos, se eu não me engano, exclusivamente para Covid. Então, a gente mandava o plasma para eles, e eles faziam isso durante de 3 dias de ventilação mecânica, pacientes que já chegavam não eram tratados, e aí a expectativa é que os pacientes fossem melhorar, né? E a gente ficou bastante decepcionado, porque não melhoravam. Não melhoravam. E a gente falou, tem uma coisa errada, será que é o nosso plasma, o que é? Então essa foi a conclusão desse estudo publicado na revista Frontiers of Medicine, que dizia o seguinte, o plasma não melhorava a sobrevida dos pacientes, não melhorava a duração da internação hospitalar. Bem, não fomos só nós que vimos isso, muita gente começou a ver resultados parecidos. E aí o que aconteceu? Começaram a ser publicados estudos controlados e randomizados com grupo controle. O primeiro, e talvez o mais impactante, foi da Argentina, um estudo controlado, fizeram placebo, um grupo tomava plasma convalescente, o outro grupo tomava placebo. O que eles encontraram?
isso aqui é como é que foi a inclusão e tal, não vale a pena. Eles encontraram que não havia diferença estatisticamente significativa, né? Lembra, para quem não está habituado com isso, que quando é menos que 0,05 é que tem significado. Aqui é muito mais alto que 0,05, 0,39, né? 0,39. Então, não fazia efeito, o plasma não melhorava os pacientes com Covid. Esse foi o primeiro estudo randomizado e controlado, que é o padrão ouro, né, em pesquisa chamada estudos clínicos em medicina. Então, assim, nada melhorou. Você vê que, por exemplo, a mortalidade era melhor no grupo placebo, algumas vezes, embora estatisticamente não tivesse significância. Vou pular isso aqui. E aqui, essa curva de sobrevida é exatamente igual, né? Praticamente não tinha diferença. Aqui foi até melhor nos pacientes que tomavam placebo e não plasma convalescente. Mas, de novo, não tinha diferença estatisticamente significativa. Então, zero efeito do plasma nesse estudo argentino. Logo depois foi publicado um estudo do Lancet, um estudo em inglês chamado Recovery, em que eles incluíram nada mais, nada menos que 11.558 pacientes, estudo randomizado e controlado. O que eles encontraram? Em pacientes internados com Covid-19, para o convalescente, mesmo com altos títulos de anticorpos, bem mais altos que a gente usou aqui, não melhoraram a sobrevida nem outros desfechos pré-estabelecidos. Então, isso foi publicado no Lancet. O Hemorrio participou, junto com o pessoal da Universidade de Cornell, do Nova York, e da McMaster, que foi quem liderou esse estudo. Um outro estudo seriam pacientes com até 3 dias de internação, até 7 dias de doença, desculpa, e que não tivessem quadro grave, não tivessem ainda tubo, no máximo com oxigênio, mas não podia estar entubado, não podia estar no respirador, etc. Então, a gente participou desse estudo, junto com outros grupos, americanos e canadenses. Esse estudo foi publicado na revista Nature Medicine, e o que a gente encontrou foi que também não fazia diferença nenhuma usar plasma ou não usar. A gente não comparou plasma com placebo. Um grupo usava plasma, era sorteado para tomar plasma, outro grupo era sorteado para fazer o tratamento padrão sem plasma. Nenhuma diferença, e na verdade foi até um pouco melhor. A mortalidade, por exemplo, foi maior no grupo que tomou plasma do que no grupo que não tomou plasma. Nada foi melhor no grupo. Isso aqui, para quem não está habituado com esses gráficos, tudo que fica para cá é melhor, o controle é melhor. Tudo que fica para cá é melhor em relação à intervenção, né, o tratamento com plasma, por exemplo. Então, vejam que tudo está do lado que o controle foi melhor. Ou seja, quem não tomou plasma teve resultados melhores. Aqui são todos parâmetros clínicos. Tudo foi melhor com quem não tomou plasma. Embora, de novo, sem diferença estatisticamente significativa. Então, a conclusão foi essa aqui, plasma convalescente não reduziu o risco de morte até o 30º dia de hospitalização. Se fosse um anticorpo de alto título capaz de induzir a DCC, então a proposta era, se você fosse capaz de fazer um anticorpo que melhorasse a citotoxicidade mediada por anticorpo, não dá para fazer isso na prática, é impossível, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Isso era melhor, esses plasmas aqui seriam um pouco melhores. E a transfusão de plasma convalescente com outro tipo de anticorpo, que não esse, se associava à piora do quadro. Então, mais ou menos, ficou um consenso, depois desses 3 estudos, o Recovery, o estudo argentino e esse estudo canadense, de que plasma convalescente não adiantava. E aí começou a sair um monte de recomendações, aqui a recomendação americana, que o plasma não funciona, não deve ser feito para Covid-19, exceto, aí começaram algumas pessoas a dizer, não, mas pode ser que o plasma em pessoas de grupo de risco, em pessoas idosas, etc., funcione. Abriu um código Covid, tem, sei lá, 80 anos, faz o plasma logo, antes que ele interne, antes que ele piore e tal. Só que isso na prática é bem difícil de fazer, né? Bem difícil. Agora, a única coisa que mais ou menos mostra que funciona é em pessoas que não produzem anticorpo, pessoas que têm taxa de imunoglobulina, de gama-globulina muito baixa, ou ausente, então essa pessoa não produz anticorpo, ou que está em tratamento hematológico, por exemplo, não produz anticorpo. Nesses casos, parece, ainda não há alguma dúvida, que o plasma convalescente faria efeito, faz sentido. Se você não consegue produzir anticorpo, não vai eliminar o vírus nunca, né? Vai demorar muito para eliminar o vírus. Se bem que agora vocês sabem que existe tratamento antiviral, né, anti-Covid, que é muito eficaz. E que, também, porque a gente sabe disso, é distribuído gratuitamente, de maneira muito eficaz e rápida, pelos postos de saúde do Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade, mas tive uma experiência boa com o Rio de Janeiro. Então, aqui, essa é uma outra revisão de um grupo chamado Cochrane, pena que não deu para ver o título, é um grupo que se dedica a fazer revisão de tudo que é publicado.
todos os estudos que eles consideram de boa qualidade. O que é boa qualidade? Randomizado e controlado, com grupo controle. Então, eles fizeram esse estudo e concluíram aqui, ó, mensagens da análise de mais de 50 estudos. Nós temos certeza, muita confiança, que o sangue de pessoas, o plasma de pessoas que tiveram Covid-19 e ficaram curadas, plasma convalescente, não tem nenhum benefício. Eles têm confiança que não há benefício. O plasma convalescente tem pouco ou nenhum benefício para tratar pessoas com Covid leve, mesmo com Covid leve. E tem 49 estudos que estavam em andamento, isso foi publicado recentemente, para pessoas que têm deficiência imunológica, talvez, ou então muito precocemente, pessoas de risco, que talvez tenham algum resultado. Então, assim, em conclusão, a conclusão é essa: o plasma convalescente não funciona para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19, e eu digo isso com a dor no coração, porque eu era o único que acreditava muito que ia funcionar. Covid engana a gente, dá muita rasteira na gente, né? A vacina seria a bala de prata, não foi, embora a vacina, claro, né? Melhora muito a evolução da doença, mas não evita que haja outros casos, etc., novas infecções. Pacientes com Covid grave imunodeficiência que não produzem anticorpo podem, talvez, não é uma evidência, se beneficiar da transfusão de plasma convalescente. O uso precoce ambulatorial, que a gente propõe isso, vamos pegar em pessoas de risco e fazer isso ambulatorialmente antes que ele interne. Até pode ser útil, tem um estudo que mostra que tem bom resultado, outros que mostram que não tem tanto, mas na prática, mesmo que mostra, é muito difícil, né? Ambulatorialmente, você chegou um posto de saúde, foi lá na clínica da família, fez o teste, tem Covid, tem uma doença grave, ou é muito idoso, ou é muito hipertenso, ou é obeso e tal, vamos fazer o plasma agora. Onde? Como? É bem complicado na prática. Em qualquer circunstância, para usar plasma convalescente, só com título muito alto, e muito alto não é como a gente fez da primeira vez, 1/80, como a gente fez da segunda, mais que 1/1000. E, por fim, para acabar, isso aqui é a recomendação da OMS em relação ao plasma convalescente, a Organização Mundial de Saúde. Para pacientes com Covid-19 não severa, não há indicação de plasma convalescente. Recomendamos fortemente contra a administração de plasma convalescente. Para pacientes com doença grave ou crítica, né, paciente UTI, nós recomendamos que não se use plasma convalescente, exceto no contexto de um estudo clínico. Então, assim, acho que não está mais evidência mover o uso do plasma convalescente para a COVID, exceto talvez em pacientes muito imunocomprometidos. É isso, se tiver perguntas, estou à disposição. Obrigada, doutor Luiz. Temos uma pergunta. Quais são os pré-requisitos para ser doador de plasma convalescente? Atualmente nenhum, porque não está mais escolhendo, né? Mas, assim, quando a gente escolheu, os pré-requisitos eram: a pessoa tinha que assinar um termo de consentimento esclarecido, em que a gente explicava os riscos, mas isso todo doador assina, só que era mais detalhado. E tinha que ter título no primeiro estudo que a gente fez maior que 80, no segundo maior que 1000. E ele tinha que ser aceito como doador, preencher todos os critérios de doador de sangue. Se ele tivesse qualquer fator de risco e impedisse de ser um doador de sangue total, também não poderia doar plasma. E outra, o que explicaria essa baixa de parâmetros positivos nos estudos? Ninguém sabe explicar. Assim, existe um viés, né, que é o chamado viés de observação. Você observou 5 pacientes, não comparou com ninguém, foram 5 pacientes. Então, assim, será que outros 5 que não tomaram plasma não teriam o mesmo resultado? Será que já não eram pacientes melhores? Ninguém sabe explicar. Tem muita crítica, né? Assim, não vou entrar na crítica porque levaria um pouco de xenofobia, né? Mas tem essa crítica de xenofobia. Veio da China, é ruim. Eu não parto desse princípio que tudo que veio da China é ruim, mas foram estudos observacionais, sem comparação. Ok, comparou plasma com o quê? Com nada, só observei. Tomou plasma e melhorou. Não, mas se não tomasse, também poderia melhorar. Mas, assim, a resposta eu não sei exatamente por que era tão bom o resultado. Tem gente que desconfia muito.